Cheguei na conclusão, moçada, que não adianta nada ser bonita, ter dinheiro. Minha vida é difícil igual a das feias. Quem olha para a vida no campo de longe imagina um lugar onde só existe paz, mas onde existem pessoas, terras, dinheiro e animais, também aparecem discussões, confusões e algumas tretas de fazer até o cachorro sair de fininho. Hoje nós vamos falar sobre algumas das maiores tretas que acontecem na roça. Algumas dão vontade de rir, outras dão penas e algumas deixam prejuízo para o resto da vida. Então, ajeita a botina aí, viu? Porque o trem hoje promete. Ah, né? Porque eu tenho iPhone 17. E tu tem esse tanto de galinha aqui, ó. Ó. Tem botadeira, tem caipira. Lindo demais, né? Tem que trabalhar, tem que ir pra cima, tem que fazer acontecer, que nem fala o Agrotai. Tem que ser cunhudo. Não pode ter preguiça, pôr o corpo pra doer, não gostar de cama nem travesseiro, não gostar de festinha, de fofoca, de converseiro mole, aí pra cima trabalhar. Aí você vê o resultado aí, ó. E pra aquele que é meio macio, um cara meio fraquinho, tá sem ideia, com preguiça de movimentar o corpo, eu vou tirar um pedacinho da barba pra fazer um chá pra você beber. Pra você pegar mais testosterona e ir pra cima do negócio. Aí, ó. Valeu! Existe um tipo de problema que o homem do campo chama de BO total. É quando a situação passa do ponto e praticamente não existe mais conserto. Um dos casos mais dolorosos acontece quando uma pessoa compra um pedaço de terra acreditando que está tudo certo. Investe anos construindo casa, curral, cerca, planta pomar, cria animais e depois descobre que aquela área possui alguma irregularidade ambiental ou então documental. Dependendo da situação, tudo é colocado abaixo e até a cerca é visitada pelo motosserra. Os animais são confiscados e o homem do campo fica com a mão na frente e outra atrás. Mas que mesmo quem está totalmente irregular não escapa aí de dor de cabeça. Sempre aparece o famoso ladrão de duas pernas. O cidadão acorda cedo para tratar as galinhas e encontra o galinheiro totalmente vazio. Sumiram as aves, os ovos e, se bobear, até o saco de ração, viu? Parece que tem gente que trabalha mais planejando o furto do que trabalhando de verdade. Quem mora na cidade, fecha o portão. Quem mora na roça, fecha o portão, a porteira, atulha o galinheiro e ainda dorme com o olho aberto. A tranquilidade no campo continua existindo, mas, infelizmente, o prejuízo também resolveu tirar umas férias por lá. Entraram aqui, pegaram o resto das minhas galinhas que eu tinha aqui. Eu vou falar com vocês a verdade, viu, gente? Lá, esse lugar aqui não dá pra mim mais não. Nossa, mãe, viu? Outro dia ele veio cá e tinha roubado aqui 9 galinhas minhas aqui. E eu tinha tirado aí as mais velhas aí. Até deixei em outro lugar ali. Tinha deixado aqui 6. Tinha deixado 6 galinhas aqui, 6 frangos e 6 entre frango e franga, tinha deixado 6. Pô, cara, esses frangos quando eles nasceram, eles eram novinhos e tava chovendo muito, tempo chuvoso, eu pegava esses franguinhos, eu colocava dentro de casa. Cuidava dos franguinhos, não, como se fosse uma criança, pô. Aí, veio cá e roubou um bocado, e eu deixei o resto aqui. Todo dia eu venho aqui pra tratar das galinhas, meu. Oh, bate chuva, qualquer jeito eu venho aqui tratar delas. Chega aqui, minhas galinhas não tá aqui, meu. Ô galera, aqui gente, isso aqui que é o perigo de comprar moto e você não olhar direito, ó. Na mão de pessoas que talvez tenham um coração maldoso. Que dá um acidente aqui, ó. Que a minha esposa vinha da rua. Eu não sabia que ela tinha sido soldada não, eu comprei sem ver, confiei porque eu conhecia, né? Amizade. Mas amigo da gente é só quem tá amarra a gente e Deus. Família, outra pessoa é engano. Não tem amizade não. Ó, vocês acham que na roça não tem ladrão? Tem também, ó. Tem tudo que é lugar. Comprei minhas galinhas aqui, ó. Mostra aqui minhas galinhas, ó. Comprei as botadeirinhas, as semi-caipira. Lá minhas galinhas, a caipira que eu fechei, ó. Levaram tudo minhas galinhas. Eu saí, um final de semana, voltei, ó. Levaram tudo minhas galinhas. Acho que por baixo umas 15 galinhas. Aí você compra, você gasta, dá ração, ó. Eu comprei as botadeirinhas pro meu gurizinho aqui, ó, pequenininho, vim buscar ovo. Todo dia nós escolher ovo.
o lazarento amaldiçoado sai da casa dele pra vir roubar. Aí depois, ó, você dá umas cutiladas num lazarento desse aí, ó, você é ruim, você é valente, você é braba. Mas vê se pode, ó, galinheirinho tudo fechado, ó, não tem por onde sair. Não tem como bicho entrar aqui. E sumindo tudo minhas galinhas. Olha, ó. Esse que é o governo do amor. Meu celular não dá nada, não. Porque já sabe que é o próximo que a gente vai falar. Tudo queimado. Tudo. Sobrou nada. Ô, moçada, olha o Tony Cativeiro aí, ó. Comprou meu cavalo, veio cá. Minha casa aqui, buscou o cavalo. Pediu 90 dias de prazo. Dei os 90 dias pra pagar o cavalo. Ele pediu 90 dias corrido. Eu queria combinar com ele por mês. Ele queria pagar corrido. Tá aqui, ó. Faltando 10 dias pro prazo vencer. Me devolveu o cavalo. Pensa num cara safado esse Tony Cativeiro. Safado, mas safado no mundo. Esse não presta, não. Pode pular fora dele que ele não presta, não. E tem uma coisa. Agora eu vou me comprometer a fazer um vídeo por dia. Falando dele nas redes sociais para ele aprender a virar homem. Que não é homem, não. E não vende para ele, não, que vocês vão tomar prejuízo. Não vende fiado, não. O homem é lixo, mas lixo mesmo. Tá aí, ó. O cavalo voltou sentido. Carrapato na orelha é o que mais tem. Acabou com o meu cavalo. O homem não presta não, viu? Sai fora dele. Poucas coisas preocupam tanto alguns produtores quanto encontrar gente disposta para trabalhar em época de colheita. Em várias regiões do Brasil, existe dificuldade para contratar mão de obra, principalmente serviços pesados e temporários. Aí começam as reclamações. O patrão diz que oferece serviço e não encontra ninguém. O trabalhador responde que o pagamento é baixo ou que o trabalho é pesado demais. No meio da discussão, aparecem várias opiniões tentando explicar esse cenário. Muita gente aponta os programas sociais como causa, enquanto outros destacam fatores como envelhecimento da população rural, migração para cidades e mecanização. E o que busca os empregos são agora diferentes. Enquanto a conversa não chega a um consenso, a plantação continua amadurecendo. Tem fruta caindo no chão, mandioca passando do ponto e café secando no pé. O prejuízo não escolhe lado. Quando falta entendimento, todo mundo acaba perdendo. Sabe por que você não deve ter dó de quem passa fome? Eu já tive, hoje não tem mais. Nem pena. Te dar um exemplo rapidinho aqui. Eu já passei fome e a dor da fome é terrível. Mas tá vendo aqui, ó? Uma lavoura de banana. Cerca de 350 pés. É coisa pequena. Mas olha aqui. Cacho maduro, tá vendo? Se você andar aqui pra essa lavoura, agora você vai achar cerca de uns 30 nessa situação. Madurece e cai pro chão, por quê? Não acha ninguém pra colher. Essa é a verdade. Nem se pagar R$1.000 ao dia, uma mão de obra no dia que você não acha. Você chegando agora na cidade, tem uns 200 tomando cachaça, fumando maconha, tudo que é lado. Vivendo de miséria, de migalha do governo federal. Dá pra ter pena num tipo de gente desse? E aqui a gente não vai pagar não, aqui a gente tá dando é pra pegar na meia, né? Se você que tá vendo esse vídeo aí, ó, aqui ó, isso aqui é pra gente, a gente convida as pessoas, rapaz, vai lá na roça, pega feijão pra mim e pra tu, né? O dono do feijão tá aqui, aí eu chamo qualquer pessoa, e as pessoas não querem, né? Então hoje eu me baseio por isso aí que a fome já acabou, ninguém tem mais fome não. Agora se você pegar e botar no litrinho, rapaz, vai lá em casa buscar um prato de feijão, um litro de feijão. A pessoa vai, mas tá aqui, não quer apanhar, ó. Tá aqui na roça, ó. Isso aqui é pra dar, ó. É pra dar. Quem quiser pegar feijão aqui na minha, pode pegar. Quem quiser pegar. É. Mas tá dando, não é vendendo não, é pra dar. Mas ninguém quer pegar não. Por quê? Porque dá trabalho. Olha isso aqui, ó.
Olha como é que tá aqui de feijão. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. E vermelho foi tudo, ó. Olha, pra colar, pra cá, ó. Tá vendo aí? Gritou comigo, perdeu amigo. Tô indo embora. Olha o estradão pra trás aí, ó. Estávamos ali no curral, ajudando uma pessoa, rapaz. Prendeu um gado. Só que acontece? O cara matou a semana passada um gado dentro do curral. E na hora de embarcar o gado lá, embretar o gado lá, o que acontece? O gado refugou. Não quis saber de entrar. O gado voltou 2 vezes, 3 vezes. O que aconteceu? O cara começou a ficar nervoso, o proprietário. Aí 2 vezes o gado vazou do lado dele, voltou. E ele já começou a ficar estressado porque o gado não entrava. Aí a 3ª vez o gado vazou do meu lado. Aí ele gritou comigo. Aí falou uns palavrão. Aí eu falei pra ele, ó, não sou seu filho pra você gritar comigo. Não precisa contar mais comigo pra esse negócio. Tô indo embora agora. Não existe esse negócio de matar gado dentro de curral. Porque o gado conhece, tá? O amigo dele, ou amiga que mataram ali. O gado não entrou mais nem com reza braba. Aí eu desisti. Falei, ó, não conta comigo mais pra prender esse gado seu. Não quero mais. Prefiro manter a nossa amizade. Tô pronto para trabalhar qualquer dia da semana, domingo, feriado, qualquer hora. Mas com você, nós não mexemos mais não. Porque a sua natureza é forte e dependendo do seu jeito, a gente às vezes acaba se estranhando. Aí falei pra ele, tô indo embora. Olha, tô deixando o estradão pra trás aí, ó. E vamos pra frente. E mais um ano, gente. O produtor virou refém do apanhador de café, né? Eles querem 50, 60 conto pra apanhar café, e lavoura que deu muito, né? Lavoura que deu pouco, nem tem jeito de apanhar. Café de R$1.200. Com adubo subindo, né? Essa conta não fecha. Na região nossa gasta 8 sacos de café, gente, pra dar uma saca. Olha se tem jeito de mexer. Quem fez silo, fez. Quem não fez, largou milho pra quebrar, fazer grão. Não acho quem quebra, hein? Eles falam que o milho pinica eles, não quebra. Vai ter que largar pra maritaca, pra rato e pra caruncho comer no pé. Não acha quem entra nele não. Então pode esperar, produtor. Pode esperar o fumo no rabo. Vai sobrar pra você só o fumo no rabo, produtor. Como é que mexe? Se existe uma tradição antiga na roça, é discussão por cerca. Basta o morão ficar alguns centímetros para o lado errado, que já começa aquela conversa atravessada. Quando um diz que a cerca invadiu seu terreno e o outro garante que sempre esteve ali, o clima esquenta, viu? Mais do que fogão a lenha em dia de pamonha. Mas o campeão das confusões continua sendo o animal fujão. Basta uma porteira ficar aberta para o gado resolver fazer turismo na propriedade do vizinho. Quando o dono percebe, as vacas já transformaram a plantação de milho num restaurante livre. O cavalo aparou o capim novinho e as cabras ainda escolheram as melhores folhas da horta. O mais engraçado é que o dono sempre diz a mesma frase: meus bichos nunca fizeram isso. Parece até que o boi esperou justamente aquele dia para inventar moda, né não? Só que alguém perdeu a lavoura, dificilmente acha graça. Gente, vocês estão conseguindo ouvir o ronco desse trator? Eu não sei o que ele fez, se ele colocou um pente na turbina, se ele arrancou o escape desse bendito desse trator. Eu só sei que ele tá conseguindo me irritar aqui na minha casa. É o 3º dia já que tá essa apitação, essa roncação. Cara, imagina você trabalhar num trator desse o dia inteiro. Chega com o ouvido com uma panela em casa. Ó, o que fizeram aqui na minha roça. O milho tão bonito que tava, olha. A bagaceira. 2 dias passaram aqui dentro da roça. Ó. São os cancerosos dos infernos. Tu é doido? Agora o caba gasta dinheiro para botar uma roça. Dá graças a Deus quando Deus manda chuva. O caba ter fé em Deus de lucrar um milho num ano bom. Que nem esse, um ano bom, um ano de milho. Aí vem um gado da casa da peste, do quinto dos infernos. Só entra dentro da roça. Tudo que acontece de ruim é aqui, é aqui, é aqui.
Porque eu não quero criar, faça suas secas. Eu tenho meia dúzia de vaca ali. Mas manda elas ir abusar o vizinho. Manda. Pra ver se elas abusam mais do que uma vez. Olha o que fizeram na roça. Acabei de botar R$1.500 de adubo nessa roça. Tava a coisa mais linda do mundo. Olha a bagaceira, ó. É. Essa besta fera, porque não bota no secado dele? E não compra uma roda de arame? Vende 3, 4 e compra uma roda de arame e estaca. Fica criando gado sorto. Febre amarela do quinto dos infernos. Alguém sabe me dizer de que é esse gado aqui? Vê se o dono aparece. Pra ele vir pagar 1,5 hectare de mim que eles passaram 2 dias dentro da minha roça. Eu só queria saber porque doença do rato, do quinto dos infernos, o dono desse gado não tem vergonha na cara de chegar e vender 2 reis dessa e fazer uma seca para não criar gado sorto no que é dos outros. Manda uma reis minha aí pro que é dos outros. Manda, vende esse boi ali, Zé Pilintra do quinto dos infernos, e faz uma seca. Como é que tu quer criar gado sorto? Agora o cabo passa o ano todinho tendo fé em Deus que o ano seja bom para plantar uma roça de milho. Aí chega uma doença do rato da casa da Zé Pilintra do inferno. Só para aqui, só para aqui. Parece que tem um cão aqui. Quando acaba com a minha roça de milho. 2 dias dentro de uma roça de milho, rapaz. Gastei 1.500 para botar adubo só agora. Fora aração, fora trator, fora trabalhador, fora tudo. O Zé Pilintra dessa vem do quinto dos infernos. O cara não tem coragem de vender 2 reis dessa e fazer a seca para não criar sorto. Vai criar no inferno, Zé Pilintra. Canceloso do meio dos infernos. Tá aqui. Eu quero ver quem é o dono daqui para pagar a minha roça. Nem essas doenças do rato tudinho aí, ainda não pagava minha roça. Mas da raiva que o cabo passa. Zé Pilintra da peste. Galera, antes de você comprar uma terra em qualquer região, verifique primeiro a origem dela. O rapaz comprou uma terra aqui há 5 anos atrás. Logo quando ele comprou, resolveu cercar, meteu os postes no alinhamento. O fazendeiro vizinho meteu o motor, cortou os postes dele quase tudo. Então quem vendeu estava correndo do problema e ele, sem saber, comprou um BO desse, dos grandes, viu, galera? Enquanto alguns vivem brigando, outros preferem filosofar, sentado no banco de madeira, tomando café e olhando o sol se pôr atrás da serra. Na roça, sempre existe aquele senhor cheio de frases prontas, que parece simples, mas carregam muitos anos de experiência. Algumas dessas filosofias são engraçadas, outras são politicamente incorretas, e muitas fazem qualquer um refletir. Tem quem diga que quem trabalha demais não tem tempo de gastar dinheiro. Outro garante que o problema não é a enxada, é quem segura o cabo. E sempre aparece alguém dizendo que o conselho é igual carrapato, só gruda em quem para escutar. Ah, porque a grama do vizinho é mais verde que a minha. Aqui mesmo não. Mulher, você já olhou pra você? O tanque ser abençoado, o tanque ser linda, o tanque ser ter um coração bom, o tanque ser honesta. Se eu dever R$5 pra uma pessoa, eu não durmo enquanto eu não pagar aqueles R$5. Então eu me orgulho de mim, a minha grama sim é verde. A internet passa que a vida do outro é perfeita, que não tem problema, mas não é assim não. Na realidade todo mundo tem problema, eu tenho, você tem, todo mundo tem. O que a gente tem que ter orgulho é o que a gente carrega dentro da gente. Que é isso aqui que nós vamos levar daqui. Essa terra não vai levar nada. Eu profetizo coisa boa na minha vida, na tua vida. Eu creio que todo mundo veio nessa terra para vencer. Mas nós tem que ser feliz. Não pode esperar o final para ser feliz. Tem que ser feliz no meio do caminho. Então tem que se orgulhar. Nossa grama é verde, sim, mulher. Vamos se amar. Bora pra cima. Carro sem roda não anda, bêbado deitado não cai. Mulher viúva não tem marido e filho de puta não tem pai. Chifre de corno tem ponta, mas não fura. Cachaça boa tem que ser pura. Quem inventou a cachaça pode ter sido um corno. Quem bebe pode ter sido corno também. Mas se tirar os cornos do mundo, os cachaceiros, já não sobra mais ninguém. O povo tem o dizer, que a gente colhe o que planta. Não, moço, muitas das vezes, se você for um caba desenrolado, não precisa nem plantar. Só precisa saber onde é a roça de quem plantou. Não dá pra de carne. Tão gostoso, gosto da costelinha. Aqui, ó. Pra arrastar uma porca desse tamanho aqui na puta que pariu aqui, ó, dentro de um brejo desse, cheio de cobra, escorpião, cascavel, passando mal, ó o mato atrás aí, comendo capim Arthur. É isso aí, ó, vem me pedir.
Você não vai pra puta que pariu. Sabe quanto custa uma arma? Você sabe quanto custa uma munição, um combustível, uma ceva, o que custa? As tretas da roça sempre existiram e sempre vão existir. Algumas acabam em boas risadas, outras terminam em prejuízo e algumas servem de lição para a vida inteira. O segredo está em agir com calma, respeitar os outros, cuidar da documentação, manter boas relações e lembrar que um vizinho amigo vale mais que muitas cercas. Porque, na vida no campo, o trabalho já é pesado demais para carregar também o peso das brigas. É como dizem os antigos, uma conversa sincera resolve problemas que 10 gritos nunca conseguirão resolver. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem gosta da vida na roça. Obrigado por assistir e até a próxima. Tenha muito cuidado com quem se aproxima de você. Chegou um camarada aqui, ó. Aí olhou para esse porcão bem aqui e disse, rapaz, porcão desse aqui é uns 120 quilos. Olhou para aquele outro ali e falou, 80 quilos. E foi olhando meus porcos. E eu pensei que o camarada ia falar umas coisas bonitas. Ele já veio com o discurso pronto. Sabe o que ele falou? Rapaz, porco não dá futuro não, você tá levando prejuízo, acabe com isso. Começou a dar na minha mente. Só que quando o camarada vem falar algo pra mim, ou bom ou ruim, eu gosto de prestar bem atenção e escutar com atenção. Eu não interrompi ele. E aí ele falou, você acabando com isso é mais futuro, isso só dá dor de cabeça, empata seu tempo. Ao invés de ficar de boa, você fica cuidando desses bichos aí. No final do mês é só prejuízo. E sabe que ele falou tão aprumado, tão bonito, que eu já estava quase acreditando. Mas eu fiz uma pergunta para ele, porque eu tenho um negócio comigo. Quando o camarada vem dar uma dica construtiva para mim, uma ideia, eu sempre pergunto, o que tu construiu? Eu tenho isso comigo. Aí eu perguntei, mestre, e o que é que dá futuro? O que é que você cria lá no seu sítio? Que dá bom rendo? Porque isso aqui eu estou fazendo mais por amor, para mim ter, para mim comer, para minha família. Isso aí Mas o que você faz mesmo de verdade? Ele disse, lá eu tenho 4 cachorros bonitos, 4 cachorros grandes. Os meus cachorros comem 3 quilos de arroz e 8 milharinas todo santo dia. Eu falei, esses cachorros dão lucro aonde? Pastorar a casa. E o que é que você tem mais para ser pastorado? Só eu, a mulher e 2 meninos e os cachorros. Você entendeu a mensagem? O camarada é um fracasso, porque aqui tem porco à vontade e galinha, entendeu? Roça de mandioca e tô me virando. E ele veio com uma mensagem pronta para me destruir, certo? Então ele foi repreendido em nome de Jesus. Se você gostou e concorda comigo, chama que estamos juntos.